Então, hoje eu vou falar um tema muito importante, né? Anemia. E hoje nós temos o Cláudio para falar com a gente sobre esse tema importante, né? O Cláudio é baiano lá de Porto Seguro, terra boa, e ele, né, veio para cá, casou com a Laís e foi puxado para as terras capixabas, né? Mas o Cláudio é Para formado pela. agregar. É, Vim para agregar, vai hein? agregar isso aí. Ele é graduado pela medicina, por medicina, né, pela Universidade Federal da Bahia, né, especialista em clínica médica pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especialista em hematologia e hemoterapia pela Universidade de São Paulo e cooperado na Unimed Sul Capixaba desde 2021. Cláudio, palavra contigo, meu amigo. Eu, primeiramente, queria agradecer. Eu fico muito honrado de ter como moderador um colega de trabalho aí, Vitor Brasileiro, né? Agradeço aí ao Centro de Estudo pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando sobre um tema que eu acho que é fundamental. Não tenho pretensão de ensinar nada a ninguém. Na verdade, eu só estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, né? E a gente tentar discutir um pouco dos desafios que é do paciente com anemia que se apresenta aí no nosso consultório, no pronto-socorro, né? E na rotina da clínica médica, na rotina da cirurgia. Então, justamente compartilhar um pouco do que sei para a gente tentar juntar um pouco do que cada um sabe e fazer um conhecimento mais amplo. Vou começar aqui o compartilhamento da tela. Bom, todo mundo está enxergando a tela compartilhada? Sim, doutor, tá certinho. Tá tudo bem aí? Beleza, então. Vou só reduzir aqui. Pronto. Então, me foi dada essa missão de tentar abordar um pouquinho sobre de fazer uma abordagem e tentar, de forma mais sistemática possível, abordar o diagnóstico das anemias, tá? Já fui apresentado, meu nome é Cláudio, e vamos dar sequência aqui no, na aula que é sobre um dos órgãos mais importantes do corpo humano aí. Cada especialista que passa aqui fala que isso puxa sardinha, né? Faz seu jabá, então vou fazer o meu também. Tá passando? Acho que não, né? Peraí, tá. Bom. Não, agora sim. Então aqui só uma visão geral, né, do sangue periférico. Às vezes parece óbvio, né, para a gente que trabalha com isso, né, na hematologia, mas só apresentando de uma forma geral, aqui a gente tem praticamente todos os componentes do sangue periférico, um neutrófilo, aqui a plaqueta pequena, as hemácias, um linfócito, um monócito aqui, um segmentado, aqui um bastão segmentado, eosinófilo, basófilo, né, só para exemplificar, né, que essa análise, eu digo sempre assim, a análise do sangue periférico de um paciente é quase uma extensão do exame físico do hematologista, né? Então, frequentemente eu tendo a fazer, né, um que a gente chama de ponta de dedo, porque essa informação, e aí durante a investigação de um paciente com anemia, a gente vai ver que é fundamental fazer essa análise da característica das células, né, a forma das hemácias, né, e se existe alguma outra alteração nas demais séries, na plaqueta, nos granulócitos, no linfócito, que sugiram um diagnóstico diferencial ou um diagnóstico concomitante a um quadro de anemia, né? Bom, então, falando brevemente sobre a hematopoiese, né, a gente tem que a medula óssea ela tem uma produção intensa de célula, né, na casa de 10 elevado à 13ª potência, né, essa é mais ou menos a produção diária da medula óssea, né? Dificilmente a gente vai encontrar um outro tecido que tem uma atividade metabólica e de produção tão intensa quanto ela, né? A gente tem quase 200 bilhões de hemácias sendo produzidos, né? 70 bilhões de neutrófilos, né? E essa intensa proliferação diária, ela ela, ela vem também do resultado de divisão de material genético, e por isso que a gente tem aí doenças graves, às vezes com mutações pontuais, com a leucemia aguda, né, que em decorrência de uma
uma única mutação, né, uma falha da correção do nosso aparato de correção da replicação do DNA, a gente pode ter doenças com potencial extremamente proliferativo. Eu gostei dela isso, que aqui ela não tem. Ó, vem aqui na Ju, vai controlando aí o áudio. grava um pouquinho. Ih, vai, joga lá dentro. Opa. Desculpa, interrompi o compartilhamento aqui sem querer. Foi mal. Então, a hematopoiese, ela é uma função, né, da medula óssea, que ela está diretamente, ela precisa fazer uma correlação direta com demais órgãos, né? O rim é fundamental porque o hormônio que estimula a eritropoiese, né, ele é produzido na medula renal, né, que é a eritropoetina. É importante e é curioso, né, o papel do rim nessa regulação, tanto da produção sanguínea, né, como do equilíbrio osmolar do sangue, né, e justamente isso numa área que é extremamente susceptível à hipóxia, né? Então a gente tem esse controle, que eu diria que era um controle muito fino para fazer esse estímulo à eritropoiese, né? Sendo que a medula renal, né, lá na mácula densa, né, as células da mácula densa são as responsáveis por fazer esse ajuste fino, né? Então a gente tem a interação de rim, medula óssea, né, e sangue periférico, né, fazendo esse equilíbrio, né, dessa quantidade imensa de células que é produzido diariamente, né, mas também uma quantidade imensa de células que entra no processo de hemocaterese, né, especialmente pelos macrófagos aí de baço, de fígado, né, fazendo esse turnover celular e mantendo essa renovação de forma constante, né. Grande parte desse processo de destruição de células antigas, essas células, é, a membrana eritrocitária, o conteúdo interno dela, normalmente são reaproveitados justamente no processo de recirculação, né, desses componentes, né, seja ferro, seja componente M, seja os componentes da membrana eritrocitária, para justamente fazer uma nova, ou levar esses materiais aproveitados lá no sistema retículo endotelial e disponibilizar esse material para uma nova produção lá na medula óssea de hemácias jovens, né? Algumas características das hemácias que são importantes, né? O tempo de meia-vida estimado em torno de 120 dias, né? Algumas condições vão reduzir bastante esse tempo de meia-vida, como, por exemplo, na doença falciforme, que a gente tem o tempo de vida estimado em torno de 60, 70, 80 dias, né? É curioso saber dessa característica em relação ao volume e superfície, né? A gente tem uma quantidade de superfície celular muito maior do que o volume, né? Um excesso de superfície em torno de 40% a mais, justamente porque a superfície da hemácia, ela exerce uma série de funções, né, estruturais que vão justamente dar uma característica de flexibilidade intensa, né, a essa célula, né, permitindo com que ela consiga atravessar vasos de diminuto calibre, né, que vão corresponder até um terço do seu diâmetro, né? Então é justamente a estrutura dessa membrana eritrocitária que confere essa característica e permite que ela passe por vasos tão pequenos sem que ocorra a fragmentação. E aí tem algumas doenças, um exemplo típico, a esferocitose hereditária, que ocorre uma perda de uma proteína dessa membrana, né? Isso muda a conformação estrutural dessa célula e ela perde essa característica de flexibilidade, promovendo assim a hemólise das células, né? Ela não tem núcleos, né, e organelas, né? Então é uma célula que ela trabalha o seu metabolismo energético predominantemente através da glicose anaeróbica, e isso também predispõe a algumas doenças de defeitos enzimáticos que estão relacionados justamente a esse metabolismo energético da célula. A definição da anemia, de forma grosseira,
né? Seria a redução dos níveis de hemoglobina e hematócrito, tá? Ou redução da massa eritrocitária, de forma que essa redução seja insuficiente para a distribuição adequada do oxigênio nos tecidos, né? Cabe aqui uma observação que quando a gente fala de redução dos níveis de hemoglobina, a gente tem que ponderar se não existem fatores confundidores, né? Por exemplo, paciente com redução do volume plasmático, né? Consequentemente, eu acabo fazendo um aumento do hematócrito e falseando um quadro de anemia. Isso acontece muito no paciente queimado grave, né? No paciente que está com desidratação grave. Um exemplo, dengue, né? A gente vê aqueles sinais de hemoconcentração justamente através da análise de hematócrito e hemoglobina, né? Altitude, né? A gente sabe que em baixos níveis de pressão atmosférica de oxigênio, a gente vai lá naquele órgão renal estimular que já é um ambiente de hipóxia, né, que de baixas tensões de oxigênio, justamente essa variação da pressão de oxigênio vai estimular ou não a produção de eritropoetina. E a perda aguda de sangue, a gente sabe que é, às vezes, se o paciente teve uma hemorragia muito recente, ainda não conseguiu colocar em trabalho todo o mecanismo compensatório para reter volume no corpo, e muitas vezes, se a gente fizer uma dosagem de hemoglobina e hematócrito num evento muito agudo, às vezes a gente não vai pegar a intensidade da anemia que o paciente está acontecendo, que o paciente está apresentando, né? Essa aqui, só para exemplificar, a estrutura quaternária da molécula de hemoglobina, ela é formada por duas cadeias alfa e duas beta. Aqui verdinho está representado pelas porções M, e aqui em cada porção M se liga aí uma molécula de ferro, né? Pela OMS, né, o que é definido como anemia, né? Então, aqui basicamente eu vou me ater aqui aos adultos, né? A faixa pediátrica, especialmente no recém-nascido, existe uma grande variação aí dos níveis de hemoglobina, e seria uma aula à parte aí para a gente ter com a doutora Grazi, né? Mas, de uma forma geral, para os adultos do sexo masculino, a hemoglobina menor do que 13, nas mulheres menor do que 12, nas mulheres grávidas, por uma série de efeitos, né, dilucionais e tudo mais, tem-se como convenção o nível de hemoglobina abaixo de 11 para se considerar um quadro de anemia. De uma forma geral, o panorama, a OMS, o trabalho que definiu esses valores é de 68, né? Então, é um estudo populacional que define isso. Existe variação entre idade, sexo, gestação, etnia, né? Por exemplo, a população branca tende a ter níveis de hemoglobina maior, né? Em torno de 13,4. A população negra ou de origem afrodescendente tende a ter níveis de hemoglobina em torno de 12,8, né? Considerado de forma normal, mas a gente não vai fazer essa análise aqui. A gente vai pegar esse parâmetro que é que é tido como convenção internacional, para a gente poder seguir o nosso raciocínio. A anemia é um achado muito comum, ela complica o curso de diversas doenças, sejam doenças clínicas, sejam doenças cirúrgicas, né? A gente sabe que diversas é, existe uma série, uma extensa literatura falando sobre o impacto da anemia no paciente cirúrgico, né? Então, ela é extremamente frequente, e ela pode complicar uma série de doenças, né? Sejam elas cirúrgicas ou clínicas. Existe uma grande variedade de causas, né? A apresentação clínica é muito heterogênea, mas é importante a gente se ater que a anemia muitas vezes é apenas um sinal ou um sintoma. Dificilmente a gente vai ter uma anemia logo de cara, né, como uma doença intrínseca da medula óssea, né? Então, normalmente ela vai ser um sinal, um sintoma que vai direcionar a gente a um diagnóstico de outra patologia, né? A ideia dessa aula é justamente tentar trazer uma abordagem sistemática, porque isso a gente sabe que ajuda no diagnóstico,
E a determinação da etiologia, ela é uma tarefa crítica, muitas vezes pode se apresentar de forma muito difícil de diagnóstico, né? E a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente consegue propor um tratamento mais direcionado, né? A prevalência, de uma forma geral, né? Um estudo populacional aqui de 2013, né? A gente tem, infelizmente, poucos estudos populacionais, assim, mas não muda muito o cenário, né? Lamentavelmente, o continente africano e a região asiática aqui, né, que são grandes bolsões de pobreza, são os locais mais prevalentes, né? E a causa dominante é a deficiência de ferro, né? Os países em desenvolvimento, né? A gente sabe que as infecções e a deficiência de ferro são as principais etiologias da anemia, né? E nos países desenvolvidos aí cresce a questão do sangramento do trato gastrointestinal, seja por neoplasias, seja por abuso ou automedicação, uso de anti-inflamatórios, né? E a própria insuficiência renal. Tá? Das hemoglobinopatias hereditárias, a gente tem algumas regiões endêmicas, né? Que especialmente na região da África, na região da América Central e na região da Ásia, a gente tem alguns tipos específicos de hemoglobinopatia também ao redor do Mediterrâneo. As principais causas de anemia, né, a gente sabe que a deficiência de ferro é o carro-chefe, né, como o slide anterior já mostrou, progressivamente vem crescendo as doenças crônicas como uma característica de ferro. No ambiente hospitalar, a principal causa é a anemia por doença crônica, né, que também é chamada de anemia inflamatória, né, ou a anemia é, relacionada a comorbidades. A hemólise e o sangramento agudo, eles basicamente se equivalem, né, e aqui a gente consegue fechar diante desse gráfico em pizza, quase 90% das causas de anemia são essas causas aqui, né? Obviamente que a gente enxergando esse gráfico em pizza, a gente tem que esmiuçar cada uma dessas possibilidades, cada um desses quadrantes aí que trazem as causas principais de anemia. O roteiro diagnóstico, né, exame clínico sempre, né, e aqui a gente tem clínicos excelentes. Aqui, me permito citar o Dr. Cerqueira, que para mim é uma grande referência aqui como clínico, tá? O exame clínico é fundamental, né? Então, a gente entender as morbidades, as medicações que, que o paciente faz uso, os antecedentes familiares, a profissão que ele tem, as viagens, os hábitos de vida, a dieta, né? Saber se o paciente tem perversão alimentar, se tem alguma restrição, se é vegano, se, enfim, se tem algum sangramento, se o sangramento menstrual é aumentado, se existe algum sintoma sistêmico. Então, a anamnese bem ampla, né, justamente vai nos dar informação para a gente tentar direcionar nosso raciocínio clínico. Avaliar os níveis de hemoglobina, né, o percentual o percentual ou o número absoluto de reticulócitos. Isso aqui eu acho que talvez seja um ponto fundamental, né, porque na divisão, tanto na classificação fisiopatológica e direcionando para a classificação morfológica, a gente precisa muito, né, desse nível de reticulócito, né, isso ajuda demais no raciocínio clínico. Os índices hematimétricos, né, principalmente aqui, eu chamo a atenção para o VCM, né, que a gente acaba utilizando muito essa classificação morfológica baseada no tamanho ou na variação do volume corpuscular médio, né? Observar a morfologia das hemácias, como eu já citei no início, faz parte muitas vezes do exame físico, né, do hematologista. Às vezes você pingar a gotinha de sangue ali na lâmina, corar, ir para o microscópio e olhar para ver se tem alguma alteração específica, e aí toda essa história antes vai direcionar para os exames específicos que a gente vai pedir, né? Eu posso precisar chegar até fazer o estudo da medula óssea, mas na maioria das vezes, com exames séricos, eu consigo firmar o diagnóstico e dificilmente eu vou precisar ir chegar ao ponto de fazer um estudo é, da medula com mielograma, biópsia, cariótipo, monofenotipagem, uma série de exames que a gente consegue fazer. Então, os sintomas, né, de anemia, eles vão depender muito mais da velocidade de instalação e da capacidade do indivíduo
de se adaptar ao quadro de anemia, né? As anemias, os sintomas agudos, né? Eles vão ter muito mais repercussão, inclusive no sistema cardiorrespiratório, né? As anemias crônicas, por sua vez, elas tendem a dar sintomas que são muito mais inespecíficos, né? Uma dispneia leve, um cansaço fácil, né? Então, e outros sintomas que vão variar a depender da intensidade da anemia, obviamente, né? Cefaleia, vertigem, hipotensão postural, fraqueza muscular. Então, os sintomas eles vão depender muito dessa capacidade do indivíduo, né? A gente fala que quando o paciente tem lenha para queimar, às vezes ele vai fazer uma anemia grave, né? Eu tive alguns exemplos, eu tive um paciente que uma vez chegou no consultório para mim com hemoglobina de 2,2, né? E chegou andando, não tinha queixa de sintoma, mas extremamente pálido, mas provavelmente aquela anemia ela foi ocorrendo aí ao longo do tempo e o organismo ele foi se adaptando progressivamente. Era um jovem, obviamente, 19 anos, né? Os sinais, né? Eles vão nos guiar muito para a etiologia da anemia, né? Então, palidez cutânea mucosa, icterícia, presença de úlceras em membros inferiores, alterações unguiais, glossite, sopro cardíaco, né, esplenomegalia, alterações neurológicas, então, alterações do exame físico, né, sinais vão justamente direcionar para a gente pensar em algumas possibilidades diagnósticas, né. Aqui, como eu já falei, né, o reticulócito ele é um exame fundamental para direcionar o nosso raciocínio fisiopatológico, né, e aí é associado com classificação morfológica, a gente consegue chegar em grande parte do diagnóstico, né? Aqui é o reticulócito com a coloração diferente, que é o azul cresil brilhante, né? Ou coloração supravital. A gente consegue identificar aqui, ó, bem claramente os resíduos de RNA dentro da célula, né? Que caracteriza essa célula, essa hemácia mais jovem, né? Que precisou ser liberada aí no sangue periférico em decorrência de um quadro de anemia, né? A contagem normal é entre 50 e 100 mil, né? Existe uma variação de literatura e de referências laboratoriais, né? Tem laboratório que vai colocar 25 a 75, tem livro que vai colocar de 50 a 150, né? Então, existe uma grande variação, né? Desse range de normalidade, né? Na minha prática clínica, eu acabo sempre fazendo a contagem de reticulócito corrigido, né? Especialmente quando o laboratório emite somente a porcentagem, né? Não a contagem absoluta eu não preciso corrigir, mas quando é emitido a porcentagem de reticulócito, eu preciso fazer o cálculo do reticulócito corrigido para saber se o paciente tem realmente uma reticulocitopenia ou se o reticulócito dele tá regenerando, né? Se a anemia está permitindo que aquele reticulócito continue sendo produzido. Existe um índice de produção reticulocitária, mas eu acho que aí é muito específico, não vejo necessidade de focar muito nisso, mas é um índice importante que a gente também utiliza como uma ferramenta aí de classificação fisiopatológica, a gente consegue ter uma noção melhor de como é que está a produção reticulocitária e, consequentemente, a hematopoese desse paciente. Falando sobre a classificação brevemente, né, a classificação fisiopatológica, eu divido as anemias em hipoproliferativa e regenerativa. Hipoproliferativa entenda sempre com a baixa produção de reticulócito, né, e a regenerativa com a produção reativa ou proporcional ao grau de anemia, né. Então, essa classificação é extremamente importante, porque basicamente eu consigo, uma anemia hipoproliferativa, pensar que existe uma causa que está comprometendo ali a produção, né, a, a produção sanguínea, e as causas regenerativas eu consigo pensar se existe uma perda, seja por extravasamento sanguíneo, né, o sangramento, ou por fragmentação dessas células vermelhas no sangue periférico ou na periferia do corpo da gente, né. A classificação morfológica é de conhecimento de todo mundo, né? A classificação de anemia microcítica, né? Com VCM abaixo de 80, normocítica e macrocítica. A gente consegue, juntando tanto a classificação fisiopatológica quanto a morfológica, ampliar muito nossa capacidade diagnóstica, e aí a gente vai partir agora para
uma abordagem um pouco mais sistemática. Falando especificamente de causas de anemia hipoproliferativa, né, são as causas mais comuns de anemia, né, são, obviamente, quando a gente falou, né, deficiência de ferro, deficiência de B12, anemia, anemia de doença crônica, elas, na maioria das vezes, elas vão se encaixar nessas causas de anemia hipoproliferativa, né, então, aqui, só para exemplificar, tem algumas causas, né, anemia de doença crônica, doença renal, deficiências nutricionais, exposições a drogas, doenças endocrinológicas, neoplasias, falências medulares, né, uma série de invasões medulares, né, seja por doenças infecciosas, câncer, doença granulomatosa, né, então todas essas tendem a comprometer justamente a proliferação lá na medula óssea, né, culminando com o quadro de anemia. Aqui só alguns exemplos, né, só para citar uma medula óssea normal, aqui uma aplasia de medula óssea, ocorre uma substituição intensa, né, do tecido hematopoético, que é esse rosa. A seta está aparecendo quando eu passo. Alguém pode me responder? Só se a seta está aparecendo quando eu direciono aqui no slide. Tá sim, Cláudio. Tá sim, Tá né? Tá bom. sim, doutor. Tá bom. Às vezes eu tô com a seta aqui alucinada e ninguém tá entendendo, ninguém tá vendo onde é que eu tô assinalando. Tá, então aqui só para representar uma medula óssea normal, tá? E essa substituição que ocorre na aplasia de medula por tecido gorduroso, né? Na mielofibrose, substituição por tecido fibrótico, né? Aqui mais uma vez uma medula óssea normal já analisando numa ampliação maior, né, vendo uma série de células aqui que são normais do tecido da hematopoiesia, aqui um quadro de leucemia aguda cheio de blasto na medula, e aqui um quadro típico de anemia megaloblástica, dando essas alterações aqui que a gente chama em padrão em salame hamburguês. Tá? Só para exemplificar um pouco de anemias hipoproliferativas e como a gente consegue identificar isso na medula óssea. Falando um pouquinho das anemias regenerativas, né, entende-se que é uma anemia que eu consigo produzir um índice de reticulócito, né, eu consigo produzir uma quantidade de reticulócito que vai conseguir compensar o meu grau de anemia, né, e isso está muito relacionado aos sangramentos de uma forma geral, mas também as hemólises, né, seja por defeito do eritrócito, seja por uma agressão externa ao eritrócito, né. Obviamente que quando eu tenho um paciente que tem perdas hemorrágicas crônicas, vai preponderar o quadro de ferropenia. A gente não tem outra forma de perder ferro no corpo da gente que não seja através do sangramento, né. Então, já fica a dica aí. Até que prove o contrário, se o paciente tem uma anemia ferropriva, eu tenho que investigar exaustivamente se esse paciente está sangrando e de onde ele está sangrando, tá? Então, algumas características laboratoriais falando sobre as anemias regenerativas, né, sobre as hemólises especialmente, né, ocorre uma destruição excessiva dos eritrócitos, essa destruição pode ser extravascular ou intravascular. Extravascular, entenda, baço fagocitando hemácia, tá? Isso pode ter uma compensação medular, né? A partir dessa destruição, a minha medula ela tende a fazer um processo de regeneração, ou seja, eu libero mais reticulócito lá no meu sangue periférico. Esse é o sinal que a gente tem de que a medula foi ativada e que ela vai tentar aumentar a produção de eritrócitos para compensar. A gente consegue visualizar isso através da contagem de reticulócito, né? Mas também através de alguns achados no hemograma, né? Que são aquelas observações que muitas vezes vêm na hematoscopia. Macrocitose, né? Mas o reticulócito, ele é uma célula que tem um volume maior, é um eritrócito com um volume maior, então ele tende a puxar o volume corpuscular médio para cima, tá? Aparece lá policromasia, presença de eritroblasto circulante, né? E na medula óssea, obviamente, a gente tem uma hiperplasia eritróide. Quando a gente tem o processo de hemólise, seja extravascular ou intravascular, a gente tem alguns exames laboratoriais que vão ajudar a gente no raciocínio, né, como aumento da bilirrubina indireta, DHL e queda de aptoglobina. Algumas características são muito peculiares à hemólise intravascular, né, que é o paciente que, por algum motivo, a hemácia ela acaba
rompendo dentro do vaso, né? E aí eu consigo identificar a presença de hemoglobina livre no soro do paciente. O paciente evolui com hemoglobinúria, que muitas vezes se confunde com um quadro de hematúria, né? Então é bom a gente ficar atento, porque às vezes o paciente chega no pronto-socorro com a queixa de urina escurecida, a gente pensa que pode ser uma, uma um sangramento, né, um sangramento urinário. Às vezes a gente faz o exame OEAS e não se atenta para a diferença entre presença de hemácias e presença de hemoglobina, né? Então esse é um achado importante que a gente tem que ter atenção aí no momento da avaliação. E, se possível, a gente pode também lançar a mão da hemosiderinúria, né, que é a presença de ferro na urina. Então, esse exame é um exame muito simples de fazer, mas infelizmente a gente não consegue fazer porque a gente precisa de um reagente que, na maioria das vezes, a gente vai usar poucas vezes no ano, então acaba sendo um reagente que não é adquirido, né? Então, a gente pinga uma gotinha da urina no paciente, do paciente numa lâmina, pinga a gota do corante de Pels e a gente consegue ver a presença de ferro livre na urina. Não existe uma outra forma da gente eliminar ferro livre a não ser que essa célula ela estoure dentro do sangue e, né, ela vai passar no tufo glomerular, vai filtrar e o ferro vai sair é, na formação da urina, né? Bom, aqui só para exemplificar um pouco do que eu já falei, né? A hemácia, quando ela chega lá naquele sistema reticuloendotelial, ela vai ser completamente fragmentada e esses componentes, a globina, o ferro, o componente M, eles vão ser reaproveitados, né? Para a síntese de novos eritrócitos, né? A gente tem que a degradação do componente M, ele vai gerar bilirrubina indireta, por isso que a gente consegue que é um exame que é tão auxiliar nesse diagnóstico da anemia hemolítica. Essa bilirrubina ela vai passar lá no fígado, vai ser conjugada, vai ser eliminada depois através das fezes, né? E algumas vezes também reabsorvido no túbulo, nos túbulos renais, né? Essa aqui são basicamente a característica da hemólise extravascular, né? E a hemólise intravascular é, como eu falei, é a ruptura, né? Isso acontece muito em decorrência de exposição a drogas, né? Exposição a venenos, né? Por exemplo, picada de cobra, picada de escorpião, de aranha, né? Ou doenças que provocam hemólise intravascular, por exemplo, hemoglobinúria paroxística noturna, a própria PTT, CHU, né, que são doenças um pouco mais raras que provocam esse tipo de hemólise intravascular. Em relação à abordagem diagnóstica, esse aqui é talvez um dos principais slides assim que vão direcionar para o diagnóstico da gente. Sempre que o paciente tem anemia e é associado a outras normalidades hematológicas, por exemplo, é um paciente que tem anemia e também tem uma plaquetopenia, ou então tem uma neutropenia, uma linfopenia, uma linfocitose, existe alguma outra alteração ali no sangue periférico, grande chance desse paciente precisar partir diretamente para o exame de medula óssea, para a gente pesquisar doenças que são primárias da medula óssea, né? Se eu tenho uma série que está comprometida, né, que é a série eritroide gerando anemia, e eu também tenho uma outra série que também está comprometida, eu tenho que pensar que esse acometimento está lá na produção e eu tendo a direcionar logo minha investigação para a possibilidade de um exame de medula óssea. Algumas exceções são a anemia megaloblástica, né, a anemia hemolítica microangiopática, hiperesplenismo, né, que vão dar também mais de uma alteração, mais de uma anormalidade hematológica, e aí eu tenho que justamente tentar evitar submeter o paciente a um exame de medula, que é um exame doloroso, né, sem que ele precise, né? Então, se o paciente tem anemia pura, né, que é esse outro lado do organograma, né, se ele tem apenas anemia, eu tenho que avaliar lá o reticulócito, né, se ele tem uma resposta apropriada dos reticulócitos à anemia, né, ou seja, eu tenho uma anemia regenerativa, ou anemia hipoproliferativa. Então, se eu tenho uma resposta adequada,
uma anemia regenerativa, tem que pensar se esse paciente ele tem evidências de hemólise ou evidências de um sangramento agudo. Em contrapartida, se ele tem reticulócito baixo, né, se ele tem uma anemia hipoproliferativa, eu vou lançar a mão aqui da avaliação do VCM, né, que é um índice hematométrico importante, talvez um dos principais que vai auxiliar a gente no diagnóstico, para classificar essa anemia microcítica, normo e macrocítica, e aí pensar em cada caixinha dessa nas possibilidades diagnósticas que eu tenho. Então, abordando aqui basicamente e de forma bem rápida a hemólise, né? A gente tem que as anemias por excesso de destruição, elas podem ser por defeito intrínseco ou extrínseco ao eritrócito, né? Intrínseco, a gente vai pensar se esse paciente tem alguma doença da hemoglobina, ou então da membrana eritrocitária, ou alguma enzimopatia, né? Uma outra que cabe aqui também é a hemoglobinúria paroxística noturna, que eu tenho uma deficiência de uma proteína de ancoragem. Isso aumenta a atividade do complemento e promovo hemólise dessas células. O defeito extrínseco, né, o carro-chefe aqui é a anemia hemolítica autoimune, né, mas também pode ser por fragmentação eritrocitária em decorrência de infecções, agentes físicos, químicos, toxinas, como os venenos que eu citei há pouco. Aqui só para exemplificar, uma infecção por malária, né? A gente sabe que há mais ou menos uns 6 anos teve um aumento no número de casos de malária, isso lá no estado de São Paulo, então a gente ficou bem alerta na época da residência, né? De malária e febre amarela, então teve a gente teve alguns casos que a gente conseguiu ver na residência, né? Hoje aqui a gente acaba sendo um diagnóstico raro, né? Mas a gente sempre tem que pensar, especialmente se o paciente viajou lá para o lado do Pará, Manaus. Tem muita gente daqui de Cachoeiro que eu percebo pelo menos isso, né? Que acaba indo lá para o Pará criar gado, né? Da região, né? Daqui do sul do Espírito Santo. Eu já atendo alguns pacientes que acabam tendo com frequência indo para lá, né? Em relação ao trauma, né? Anemia hemolítica microangiopática, né? Que é caracterizada especialmente pela presença dos esquizócitos, que são esses fragmentos de hemácia, né? Tem algumas causas que podem provocar isso, e aqui o carro-chefe da anemia hemolítica autoimune, né? Só exemplificando, quando a gente fala em anemia hemolítica autoimune, eu tenho que ter hemólise, eu tenho que ter a presença de hemólise imune, tenho que identificar o anticorpo, e aí eu vou pensar em causas depois primárias ou secundárias, né? A presença da hemólise imune, eu lanço mão principalmente do teste de antiglobulina direto, né? Que é o teste de Cumbis direto, tá? O teste positivo, nem sempre ele é sinônimo de anemia hemolítica autoimune, assim como o teste negativo, nem sempre ele exclui esse diagnóstico, tá? Então é bom que fique bem claro. Um TAD negativo, ou então um Cumbis direto negativo, ele não exclui anemia hemolítica autoimune, né? Porque esse anticorpo ele pode ser anticorpo quente, anticorpo frio, né? Ele pode agir como apteno, ele pode agir como uma série de outros mecanismos que ele não vão promover essa aglutinação que a gente consegue ver aqui ao lado, que é o que a gente considera assim como tendo como um teste de Cumbis positivo, né? A identificação do anticorpo, na maioria das vezes a anemia hemolítica autoimune é por anticorpos quentes, né? Ou seja, a hemólise ocorre a uma temperatura de 37 graus Celsius, né? Existe também a anemia hemolítica por anticorpo frio, né? Que normalmente essa hemólise ocorre abaixo de 5 graus, né? Normalmente é mediado por um anticorpo IgM, desculpa, né? O anticorpo quente normalmente é mediado por IgG, o frio normalmente por IgM. Tem algumas características e apresentações clínicas também distintas, né? Aqui só um quadro para exemplificar o tanto de causa de anemia hemolítica primária e secundária que a gente pode ter, né? Não vou me ater a esmiuçar esse quadro aqui, mas deixei na aula só para depois disponibilizar e vocês consultarem se tiverem interesse, né? Algumas apresentações diferentes são sempre importantes, né? Se o paciente tem reticulócito aumentado, mas não tem anemia, até que prova contrária, eu
posso ter um paciente que tem a hemólise, mas essa hemólise está compensada, justamente fazendo aquele processo de a minha capacidade de regeneração ela é tão boa, né, que eu consigo chegar ao ponto de não ter anemia, né? Então é importante a gente algumas apresentações diferentes, então chama atenção para isso. A reticulocitose sem hemólise, né, por aumento da eritropoese após uma reposição de nutrientes, isso acontece aqui muito, mas muito mesmo, né, no paciente que chega ali com um quadro de pancitopenia no pronto-socorro, tem uma deficiência de vitamina B12, eu transfundo ele, né, do sangue, e aí ele faz uma baita, aí dois, três, transfundo interno, e aí 2, 3 dias depois a gente vai conseguir fazer uma dosagem de reticulócito, mas aí eu já estou pegando esse paciente no pico reticulocitário, então às vezes o paciente está com anemia ainda, mas ele já está com a reticulocitose, e isso pode bagunçar um pouco o raciocínio diagnóstico, né? E o principal exemplo que acontece é justamente na deficiência de B12, lembrando que os hemocomponentes eles têm B12, né? Então, esse paciente ele tende a melhorar transitoriamente, mas depois ele vai piorar, e isso vai mascarar, às vezes, o diagnóstico. A hemólise sem reticulócito, né, isso pode ocorrer, sem reticulocitose, isso pode ocorrer em até 20% das anemias hemolíticas autoimunes, né, então é importante eu ficar atento aos outros exames que vão me direcionar para esse diagnóstico. E a reticulocitose, apesar da melhora da hemoglobina, né, eu tenho que pensar em algumas deficiências enzimáticas, por exemplo, deficiência de piruvato quinase, né, às vezes um paciente que se apresentava com um baço muito grande, eu tirei o baço e ainda assim ele continua com o reticulócito muito aumentado, fazendo padrão hemolítico, e aí eu tenho que pensar nesse diagnóstico diferencial. Mas aí vocês encaminham para o hemato, tá? Porque é uma doença muito mais rara. Tá? Em relação às doenças falciformes, que também é um protótipo de doença de anemia hemolítica, né? A gente tem uma prevalência na região da África, na região asiática aqui da Índia, né? No Brasil é extremamente prevalente, né? Na América Central, a anemia falciforme típica, né? Eu tenho uma substituição, né, da glutamina na posição 6 da cadeia beta, né? Eu substituo uma glutamina, é uma mutação pontual. Uma única mutação provoca aquela catástrofe toda, que é a anemia hemolítica, que é a anemia falciforme. Essa substituição da glutamina por valina promove uma série de alterações estruturais da membrana eritrocitária, né, e da hemoglobina, tá? Mas eu tenho outras doenças falciformes também, por exemplo, a hemoglobina C, né, e a combinação de hemoglobina S com os distúrbios da, da síntese de beta-globina, né, que vão combinar aí com a combinação de S-beta-talassemia, S-beta 0, S-beta mais, né, e também aqui a hemoglobina apatia SC. Todas essas são doenças falciformes, tá? SS, SC, S-beta, tudo isso é considerado doença falciforme. É uma doença que era caracterizada principalmente por uma anemia hemolítica, fenômenos vaso-oclusivos, uma vasculopatia intensa, né, uma doença com grande comprometimento sistêmico, né, acidente vascular encefálico, comprometimento da imunidade, né, necrose óssea, úlceras de perna, cometimento renal importante, cardiopulmonar, retinopatia, né, uma série de comprometimentos sistêmicos, né, que aí uma aula só para a gente abordar a doença falciforme, acho que acaba saindo um pouco do escopo. A hemoglobina paroxística noturna, né, uma doença clonal, né, uma doença que tem uma correlação aí com uma mutação clonal, em que as células acabam perdendo uma proteína chamada GPI, né, uma proteína de ancoragem. Essa proteína de ancoragem, ela acaba ancorando esses dois receptores, que são CD55 e CD59. Esses são inibidores do complemento, então, consequentemente, a falta dessas proteínas faz com que o complemento não reconheça aquelas células e eles desencadeiam uma resposta promovendo
a formação, né, do complexo de ataque à membrana e a lise dessas células, né? Então, é caracterizado principalmente com hemólise intravascular, fenômenos trombóticos e um quadro importante aqui de pancitopenia. Normalmente, quando a gente pede o CUMBS, é sempre CUMBS negativo, tá? Um paciente com anemia, né? Só voltando àquela abordagem, a gente já viu aqui algumas causas de hemólise, né? Então, se o paciente tem anemia, que tem uma quantidade de reticulócito importante, né? Uma anemia regenerativa, e eu tenho evidência de hemólise, eu vou pensar nas causas de anemia hemolítica. Agora, se eu não tenho evidência de hemólise, eu vou pensar em sangramento e aí vou investigar extensivamente esse paciente. Quando esse paciente ele não tem uma resposta apropriada, né, dos reticulócitos à intensidade da anemia, então eu vou utilizar dessa classificação morfológica, né, que vai levar em consideração o volume corpuscular médio para direcionar. E aí aqui a gente vai primeiro tentar esboçar um pouquinho, esmiuçar um pouquinho das anemias microcíticas. Então, o carro-chefe aqui da anemia microcítica é a deficiência de ferro, mas percebam que aqui logo em seguida, uma segunda causa extremamente frequente é a anemia de doença crônica, né? A anemia de doença crônica, a gente sabe que a grande maioria dos casos vai se apresentar como anemia normocítica, né, com VCM entre 80 e 100, mas até 25% dos casos ela se apresenta com microcitose. Então, tem que lembrar, segunda causa de anemia microcítica é a anemia de doença crônica. Essas outras causas são deficiências um pouco mais, são anemias um pouco mais raras, né, anemia sideroblástica, né, a síndrome mielodisplásica com alfa-talassemia adquirida, são anemias um pouco mais raras, né, aí é para vocês encaminharem mesmo para o hemato, tá? Mas o primeiro passo quando eu estou diante de uma anemia microcítica é justamente fazer o estudo do ferro, né? Solicitar lá o perfil de ferro, né? Avaliar se esse ferro realmente está com deficiência absoluta ou se tem um sequestro. Eu tenho uma deficiência funcional do ferro. Esse ferro ele está preso dentro das células, né, especialmente lá dos macrófagos do baço, né, ou até mesmo dentro das células do enterócito, né, e eu não estou conseguindo disponibilizar esse ferro para lá para a medula óssea para poder fazer a síntese das hemácias, né. O segundo passo é justamente analisar a hemoglobina, né. Eu tenho uma série de hemoglobinopatias que vão provocar microcitose, né? O grande carro-chefe aqui é a talassemia, né? A talassemia normalmente se apresenta com a intensa microcitose, né? Muito mais, às vezes, do que a anemia por deficiência de ferro. A anemia microcítica, a principal causa é deficiência de ferro, mas quando você vê um VCM lá de 50, 48, 56, liga o sinal de alerta que às vezes esse paciente ele pode ter uma talassemia associada ou então ser um quadro de talassemia pura, né? Então, a análise da hemoglobina através da eletroforese de hemoglobina é fundamental. E, por último, a coloração, né, no mielograma com a coloração de Pels para eu afastar, por exemplo, a anemia sideroblástica ou então a intoxicação por chumbo, outras doenças que podem também dar microcitose. Aqui, no diagnóstico de deficiência de ferro, né? Normalmente a gente vai ter sempre uma redução dos níveis de hemoglobina, do volume corpuscular médio, né? O RDW, ele pode vir mais aumentado, mas se o paciente tiver uma deficiência de anemia intensa, o RDW vai vir normal, porque ele só vai ter hemácia microcítica, né? O HCM normalmente vem baixo, porque representa a concentração de hemoglobina corpuscular média, desculpa, a hemoglobina corpuscular média. Tendência que o ferro sérico sempre vem abaixo, a saturação de transferrina baixa, a ferritina normalmente baixa. A ferritina aqui é fundamental dentre todos esses exames aqui, a ferritina é o exame que tem maior área sobre a curva, né, que a gente consegue tentar estimar aquela relação entre sensibilidade e especificidade do exame, né? Então, a ferritina aqui é o padrão, é o carro-chefe aí para a gente direcionar nosso diagnóstico para deficiência de ferro, né? Só uma observação sobre a ferritina, porque a gente acaba vendo muito paciente sendo encaminhado por hiperferritinemia,
né? Então, quando eu digo que a ferritina é o principal exame para identificar baixos níveis de ferro, baixos níveis de estoque de ferro, a ferritina alta não tem essa correlação verdadeira, tá? Então, a ferritina alta não necessariamente, na maioria das vezes, ela não vai representar excesso de ferro, mas ó, e aí a gente pode depois pensar numa aula aí só sobre hiperferritinemia, como é que a gente faz a investigação, mas a ferritina aumentada, na grande maioria das vezes, a gente tem que lembrar que a ferritina é uma proteína de fase aguda, proteína inflamatória, então ela está sendo aumentada por alguma doença que eu ainda não descobri o que é, né? Uma doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, padrão ouro, alguma doença que está, ou então a infecção crônica, alguma coisa que está promovendo a sua elevação. Para o diagnóstico de deficiência de ferro, a coloração de ferro medular é o padrão ouro, mas obviamente que eu não preciso fazer o exame de medula no paciente para poder identificar isso, né? Não preciso submeter ele a isso, né? E aqui a principal mensagem, quando eu vejo um paciente com deficiência de ferro, é a gente investigar exaustivamente a causa, exaustivamente a causa. A gente sabe que a gente tem uma limitação em relação aos exames endoscópicos, né? Endoscopia, eu vou ver lá até a segunda porção do duodeno, colonoscopia, eu praticamente só vou ver ali até a válvula iliocecal, um pouco mais a porção terminal do ilho, e aí eu tenho praticamente todo o intestino delgado sem ser visualizado, e a gente tem uma série de causas de anemia, né, desde giste, né, que a neoplasia tomou, desde giste, angiodisplasia, né, especialmente no idoso, então tem uma série de causas, né, a gente tem um extenso, né, uma extensa quantidade de intestino delgado aí que pode sangrar e às vezes a gente não vai conseguir visualizar isso, né? Então, a gente tem que investigar exaustivamente essas causas, tá? Falando brevemente da talassemia, é uma doença que tem um desbalanço entre a síntese das cadeias alfa e beta, né, da hemoglobina. Isso vai promover uma eritropoiese ineficaz, né, mas também isso vai gerar uma anemia com características hemolíticas, né, microcítica, e também é intrínseco da talassemia a sobrecarga de ferro. Então, aqui é uma outra mensagem, né? Se você tiver um paciente com anemia microcítica, com o reticulócito aumentado, né, não dê ferro para esse paciente, porque e aqui nessa região é extremamente presente, né, a talassemia, né, porque muitas vezes se eu der ferro para esse paciente, os pacientes que têm talassemia, eles têm um aumento da capacidade de absorção de ferro, eu posso induzir uma sobrecarga de ferro. Naturalmente eles já fazem sobrecarga de ferro, né, mas eu tenho que tomar cuidado, né, ao dar, né, só baseado no hemograma, o paciente com anemia microcítica, isso aí é deficiência de ferro, especialmente aqui na região que a gente tem muita população de origem italiana, de origem alemã, né, então ficar atento para esse diagnóstico, às vezes eu vou dar comprimido de ferro para esse paciente, ele não vai melhorar, inclusive ele pode até piorar. Aqui só um gráfico curioso de um livro que a gente usa bastante, que é o Intro, né? Só mostrando que, às vezes, as características da anemia por deficiência de ferro, quando a gente olha esse sangue no microscópio, às vezes eles vão ser muito parecidos, né, com alguns tipos de talassemia, né? Mas aqui chama atenção para isso, né? Sempre que eu tenho um paciente com deficiência de ferro, às vezes eu vou variar muito, de forma muito intensa o nível de hemoglobina e menos o meu volume corpuscular médio, né? Ao contrário, ocorre quando tenho as talassemias, né? Às vezes eu vou variar muito pouco o nível de hemoglobina e vou variar bastante, né? Ou então, pelo menos, ter um intervalo muito menor de variação do volume corpuscular médio, né? Então, sempre que você tiver um volume corpuscular médio extremamente baixo, isso deve te chamar a atenção para a possibilidade de uma talassemia ou até mesmo de uma deficiência combinada, né? Por exemplo, uma mulher jovem que tem o traço talassêmico, tem uma S-beta-talassemia e que tem uma menstruação muito forte, ela pode ter combinado as duas coisas, tá? Então, chama atenção, abre o olho para isso aqui, tá bom?
Agora, partindo um pouco para o paciente que tem a anemia normocítica, tá? Então, aqui a abordagem da anemia normocítica é eu pensar em outras doenças que podem estar provocando essa anemia, né? Então, pensar em diagnósticos, em comorbidades que são associados ao quadro, insuficiência renal, insuficiência hepática, endócrina, né? Que se essas doenças podem justificar o quadro de anemia, se não, eu tenho que pensar em doenças que comprometem a própria produção da medula óssea, né? Tentar partir já para uma avaliação medular. Aqui eu tenho um caso interessante de uma paciente que desde 2019 ela tinha uma anemia intensa, tinha hemoglobina assim a níveis bem baixos de 3, 4, né? E desde 2019 assim ela tomava 2 bolsas de sangue por semana, tinha uma intensa sobrecarga de ferro, né? Tinha uma ferritina de 28.000, a saturação de 99%, né? Então, quando ela me procurou, a gente aparentemente tinha algo na história dela que estava muito estranho, né? Ela tinha exames de medula que eram ditos como normais. Comecei a fazer quelação de ferro e depois fiz um novo exame de medula nela. Não queria mais fazer exame de medula óssea porque é um procedimento que dói, como eu falei, incomoda, né? Apesar da anestesia e tudo. E aí a gente fez esse diagnóstico de aplasia pura de série vermelha, e aí depois conseguimos imunossuprimir essa paciente. Em 2 meses de tratamento, ela saiu de uma hemoglobina de 5 para 10,5, né? Então, foi um caso, assim, bem bonito, assim, tá bem documentado, né? Até tem que sentar para publicar esse caso, é um caso bem interessante. Aqui, quando a gente fala de anemia normocítica, é importante a gente entender o papel da epsidina, né? Quando a gente fala de anemia de doença crônica, sendo uma das principais causas de anemia normocítica, eu tenho que entender que a epsidina, né, que é uma proteína que é sintetizada lá no fígado, ela ela está diretamente ligada à síntese também de interleucinas, né, de proteínas inflamatórias, né? Então, se eu tenho um quadro inflamatório crônico, eu aumento essa produção de epsidina e a produção de epsidina, ela basicamente ela vai fazer o bloqueio de um transportador de ferro, né, que é a ferroportina. A ferroportina ela tá presente em várias células, principalmente no enterócito. Então, quando eu absorvo o ferro aqui no trato gastrointestinal, né, esse ferro, se ele é bloqueado, se ocorre o bloqueio da ferroportina, o ferro ele fica sequestrado aqui dentro do enterócito, né? Consequentemente, ele não cai na corrente sanguínea e chega até a medula óssea. E da mesma forma, a ferroportina, esse transportador, ele está presente lá nas células, nos macrófagos do baço, né, que fazem aquele processo de renovação celular. Então, eu bloqueio esse transportador e sequestro o ferro no ambiente intracelular, indisponibilizando esse ferro para hematopoiese, né? Esse que é de forma bem simplificada, esse que é o mecanismo fisiopatológico da anemia de doença crônica, uma anemia inflamatória, né? Então, eu tenho uma deficiência funcional de ferro. Às vezes o paciente tem ferro, mas eu não consigo disponibilizar ele para fazer a síntese, né? Ocorre em pacientes tanto com ativação imune aguda ou crônica, né? As doenças inflamatórias agudas também provocam esse bloqueio, tá? As condições mais frequentes associadas à anemia de doença crônica são as inflamatórias, autoimunes, infecções agudas e crônicas, neoplasias, diabetes, né? Insuficiência cardíaca, hepatopatia, né? É a anemia mais frequente nos pacientes internados. E a anemia dessa síntese de interleucinas inflamatórias, elas vão agir não só, né, naquele mecanismo fazendo um bloqueio da ferroportina, como eu falei, né, e sequestrando esse ferro no ambiente intracelular, como ele também, essas interleucinas, elas vão agir no, no trato gastrointestinal, diminuindo a absorção de ferro, né? Vão agir no rim, diminuindo a síntese de eritropoetina, e vão agir lá na medula óssea, no sangue periférico, diminuindo o tempo de vida dessas células vermelhas, né? Então, tem um mecanismo multifatorial aí que acaba culminando nesse quadro de anemia. Aqui é aquele quadro clássico, né, da deficiência na diferencial de uma paciente que tem anemia por ferropriva com anemia de doença crônica, né?
o que chama atenção na anemia de doença crônica, né? Especialmente se eu tenho a combinação, é que o paciente, a tendência é que ele sempre tenha ferro sérico diminuído, tá? A ferritina, ela vai estar sempre diminuída na deficiência de ferro, né? Na anemia de doença crônica, ela tende a estar normal ou aumentada. Quando eu tenho a combinação, isso pode, normalmente, ou ela vem normal ou ela vem diminuída, né? Mas aqui chama atenção também um outro fator que ajuda, é o índice de saturação de transferrina, né? Na maioria das vezes da doença crônica, ela tende a vir mais normal, né? Na anemia ferropriva mais diminuída, né? E aqui sempre tende a vir diminuído quando eu tenho a associação das duas, né? Às vezes o que vai diferenciar aqui é sempre o ferro sérico, tá? Então o ferro sérico vai ajudar bastante nesse cenário quando eu tenho anemia de doença crônica combinada com ferropriva, né? Para eu pensar se é só doença crônica, só ferropriva ou associação das duas. Obviamente, quando eu combino isso com saturação e ferritina, eu consigo diferenciar isso de uma forma um pouco melhor. Só que partindo já mais para o finalzinho da nossa aula, falando um pouco de anemias macrocíticas, né? A gente tem a anemia macrocítica. Quando a gente fala em anemia macrocítica, eu falo em anemia megaloblástica ou não megaloblástica, né? A megaloblástica entende-se deficiência de vitamina B12, ácido fólico, tá? A não megaloblástica, eu tenho que pensar se o paciente tem se tem uma reticulocitose, por exemplo, como eu falei mais no início da aula, o reticulócito é uma célula que tem um volume corpuscular maior, né? Isso tende a puxar o VCM para cima. E outras causas de anemia não megaloblástica, às vezes cursam com reticulocitopenia, especialmente o consumo de álcool, hepatopatia ou hipotireoidismo, e outras causas medulares, tá? Então, é importante quando eu penso nesse diagnóstico, tá? Chama atenção, às vezes, um paciente que vem ali com o VCM maior que 110, especialmente, pensar muito nessa possibilidade de anemia megaloblástica, né? E a apresentação clínica, às vezes eu vou conseguir observar ali neutrófilos hipersegmentados, ovalócitos, um DHL bem alto, né? Eventualmente pode vir maior do que 1.000, a bilirrubina indireta também elevada, porque o que ocorre aqui também é uma hemólise, só que a hemólise, a maioria das vezes, na anemia megaloblástica, especialmente na deficiência de vitamina B12, é uma hemólise intramedular, né? Então, às vezes, são exames, e esse é um diagnóstico que às vezes confunde muito, né? O paciente chega com exames sugerindo hemólise, mas ele tem uma pancitopenia e reticulócito mais baixo, né? Se o paciente tem ah, exame sugerindo hemólise e tem uma reticulocitose, até que prova o contrário, isso pode ser uma anemia hemolítica, autoimune, né? Não uma deficiência de vitamina B12 ou anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica normalmente vem com reticulócito bem baixo, tá? Então, ficar atento aí só para o dia a dia, né? Então, a hipersegmentação do neutrófilo, isso ocorre em decorrência da importância da vitamina B12 para conseguir fazer a síntese de material genético e dividir o núcleo de forma adequada, né? Então, a falta da vitamina B12 promove essa hipersegmentação dos neutrófilos, não consigo fazer a segmentação neutrofílica de forma adequada, o VCM aumenta, normalmente eu tenho uma pancitopenia, DHL alto, bilirrubina indireta alta, alguns achados que são específicos da anemia megaloblástica na medula óssea, e tentar lançar a mão sempre da dosagem de vitamina B12, ácido fólico, raras vezes dosar o metilmalônico, ácido metilmalônico e a homocisteína. Aqui só para exemplificar, aqui são os macroovalócitos que a gente observa, né, no sangue periférico, um neutrófilo hipersegmentado, sugerindo aí o diagnóstico de anemia megaloblástica, e aqui a medula óssea com os eritroblastos mostrando esse padrão nuclear assim, que a gente chama de salame hamburguês, né? E aqui tem uma outra normalidade que são os bastões gigantes, né? Que é uma anomalia que a gente chama de anomalia de Tape-Cabral. Um exame, uma medula óssea bem sugestiva aqui de anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. Carro-chefe aqui, anemia perniciosa, tá? É o protótipo da anemia megaloblástica, que ocorre uma atrofia gástrica
em decorrência de ataque imune, né, das células parietais gástricas, né, é, é uma deficiência, ocorre uma deficiência extrema da secreção, das secreções gástricas, né, deficiência de ácido clorídrico, de fator intrínseco também, né, isso vai promover uma má absorção da vitamina B12 e é uma condição que está extremamente, por ser uma doença autoimune, está diretamente relacionada, né, associada aí a outras doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto e o vitiligo, né. Aqui é uma característica importante, tá? Sempre no exame físico, ver aí a quelite angular, uma glossite atrófica, né? Uma perda das papilas linguais, isso às vezes já recebi paciente que vem encaminhado com suspeita de leucemia, quando abri a boca do paciente era isso aqui que ele tinha, e aí isso aí é uma deficiência de vitamina B12 só, né? Então era o sinal do exame físico que me direcionou para o diagnóstico. O sistema nervoso, né, a gente tem principalmente a degeneração combinada subaguda, tem lá fascículo gráfico cuneiforme sendo comprometidos, então às vezes o paciente chega no consultório ali com uma ataxia, né, com a marcha parecendo que está embriagado, né, e aí eu faço lá a teste de sensibilidade vibratória, propriocepção consciente, esse paciente tem todas as modalidades sensitivas comprometidas, né? Então, ficar atento, né? Nem sempre a degeneração combinada subaguda, né? O quadro neurológico, ele está relacionado ao grau de anemia, né? Inclusive, 25% dos pacientes não têm anemia. E aqui vale uma ponderação extremamente importante, né? Quando a gente vai lançar mão da dosagem de vitamina B12, ácido fólico, a gente tem que entender que a metodologia laboratorial que a gente tem para dosar a vitamina B12 é uma metodologia muito ruim, né? Então, ela tem uma sensibilidade e especificidade péssima, em torno de 50% a 60%. Ou seja, se eu penso no diagnóstico e o resultado vem normal, eu tenho que fazer um teste terapêutico, eu tenho que dar vitamina B12 para o paciente, porque às vezes o exame ele tem um alto índice de falso negativo, assim como de falso positivo, né? Tem uma sensibilidade e especificidade ruins, então, mas infelizmente é o que a gente tem. Em alguns cenários a gente pode lançar a mão do ácido metilmalônico e da homocisteína, mas a dosagem de vitamina B12, se você está pensando nessa possibilidade, faça um teste terapêutico, faça a reposição e depois avalie o paciente. A endoscopia digestiva ela é fundamental no diagnóstico da anemia perniciosa, né? Algumas vezes o paciente ele se apresenta inicialmente com uma anemia ferropriva, né? Uma anemia ferropriva que não responde ao tratamento oral, né? E depois de um tempo ele vai abrir o quadro aí de anemia megaloblástica com deficiência de vitamina B12, né? É fundamental a endoscopia para a gente fazer pesquisa de diagnóstico diferencial, presença de Helicobacter pylori e também pensar na exclusão diagnóstica aí de neoplasias gastrointestinais. Aqui só para sintetizar, né, quando a gente pensa na dosagem de vitamina B12, se a B12 está menor do que 150, com certeza isso é deficiência de B12, até que prova o contrário, né, mas tem esse valor, né, tem esse range aqui que eu posso ter uma deficiência ou não. Eu habitualmente, se a B12, se eu penso nesse diagnóstico de deficiência de B12 e a B12 está abaixo de 300, eu faço prova terapêutica para todo mundo, acho que fica essa dica aí para quem está aí no dia a dia, né? Mas dificilmente um paciente com B12 acima de 300, a não ser que eu tenha muito aquela suspeita, né? Como a gente viu aqui, 25% dos pacientes não têm anemia, tá? Então, se eu tenho a suspeita que o paciente tem deficiência mesmo assim, manda bala, faz prova terapêutica, que se o paciente, se tiver correlação, o paciente vai melhorar. De uma forma geral, um sumário, né? A ideia da aula foi justamente trazer que diversos processos, né, patológicos, eles resultam em anemia. A abordagem sistemática é útil e auxilia bastante no diagnóstico. O diagnóstico ele vai requerer aí a correlação de dados do hemograma, junto com história clínica, características morfológicas ali, a gente consegue visualizar no hemograma também, outros exames que a gente vai lançar à mão. A integração dessas classificações fisiopatológicas e morfológicas, elas são fundamentais, elas auxiliam bastante nesse processo diagnóstico, e a importância da indicação da investigação laboratorial e da avaliação da lâmina periférica, isso
como eu falei, é fundamental, né? Porque às vezes é olhando o sangue do paciente que a gente vai conseguir ter uma pista diagnóstica mais certeira, né? Deixo essa frase para vocês, é um filósofo alemão que eu gosto muito, né? Que ele traz aí que o conhecimento é uma aventura em aberto, né? O que significa que aquilo que saberemos amanhã é algo que desconhecemos hoje, e esse algo pode mudar as verdades de ontem, né? Então, deixo um abraço, agradeço mais uma vez a participação de todos, a atenção, e fico disponível para qualquer dúvida que surgir. Agradecer ao Cláudio aí, né, pela brilhante aula. Vamos abrir para perguntas aí. O Biratã até fez uma pergunta aqui. Vamos começar com essa aqui, né? Por quanto tempo fazer reposição de B12? Aí vai variar bastante, viu? Deixa eu tentar aqui. Aí vai variar bastante, na verdade. Se você tiver, eu diria assim, até você descobrir a causa. Se for uma causa reversível, você trata a causa e para, né? Agora, se for uma causa irreversível, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, né? Então, ou então que fez uma gastrectomia por neoplasia, né? Até que prova o contrário, ele vai ter um prejuízo ali da absorção de B12 e provavelmente ele vai ter que repor o resto da vida. Obviamente que eu tenho que avaliar qual a forma que eu vou repor, né? Se eu vou fazer reposição parenteral intramuscular ou se eu vou fazer reposição sublingual, né? Porque a periodicidade com que eu vou usar é diferente, né? Se eu vou fazer reposição sublingual, eu tenho que usar diariamente, né? Se eu vou fazer parenteral, eu posso fazer. Aí vai variar muito de paciente para paciente, né? Então, tem paciente que eu preciso fazer a reposição a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, isso aí é justamente avaliando caso a caso que a gente consegue definir a periodicidade do tratamento. Mas, de uma forma geral, a reposição de B12 você vai fazer até você descobrir a causa que gerou a deficiência de vitamina B12, né? Então, se for uma causa reversível, trata a causa, né, e depois para. Agora, se for uma causa irreversível, né, uma causa que é como os exemplos que eu citei, é, aí você vai ter que fazer reposição ad eterno. Cláudio, excelente aula, cara. Obrigado aí pela disponibilidade, por aceitar o convite, tá? É, e assim, é um sintoma extremamente comum, né? Um achado extremamente comum a gente vê anemia, mas extremamente desafiador, porque a gente acaba investigando de maneira muito errada, né? A gente vê toda sorte de investigação, às vezes incompleto, às vezes até o que é mais comum, a gente vê todo mundo encarando anemia como ferropriva de cara e repondo ferro sem nenhuma comprovação de que efetivamente isso é uma anemia ferropriva e às vezes atrasando diagnósticos importantes que o hematologista podia dar, né? Eu acho que é importante a gente também saber a hora que a gente tem que encaminhar e a hora de reter o paciente, né? Às vezes esse atraso diagnóstico não dá uma segunda chance e às vezes os custos do sistema de saúde acabam sendo maiores porque você não teve uma abordagem sistematizada. Sistemático, né? Então, acho que é uma aula extremamente pertinente para todo clínico que se propõe a tratar uma anemia e investigar uma anemia, né? Além de agradecer, eu queria fazer uma pergunta provocação, te colocar em maus lençóis aqui, cara. Eu sigo vendo com muita frequência, né? A gente faz muito pré-operatório, a gente vê muito paciente compartilhado na cardiologia, e eu vejo com uma frequência muito alta, e sobretudo após o Covid, algumas modas de solicitação de exame, né? E dentre essas modas, uma delas é a ferritina. Eu vejo o pessoal pedindo ferritina indiscriminadamente em pacientes sem anemia, com anemia, na maioria das vezes sem anemia, sem sintoma, sem nada que o valha, né? E só uma informação, ferritina de todos os exames laboratoriais hoje na Unimed Sul Capixaba é o exame que mais gasta dinheiro da cooperativa enquanto solicitação de exame laboratorial, né? E aí, quando é que eu tenho que dosar ferritina? Qual é a vantagem de dosar ferritina? Estamos dosando demais? Estamos dosando pouco? É isso aí mesmo? Eu é que sou chato?
Bom, acho que é uma pergunta extremamente pertinente, viu? Eu vejo, às vezes, paciente no pré-operatório de uma cirurgia X ou Y, fazendo dosagem de ferritina e o paciente não tem sangramento nenhum e eu fico sem entender o motivo pelo qual dosaram a ferritina, né? Mas é uma pergunta extremamente pertinente. Eu vou responder já já, Wilson. Só vou tirar a dúvida aqui do Biratã, que ele escreveu a pergunta se refere à reposição de B12 no paciente que tem uma deficiência de B12, mas com a dosagem normal. O Biratã, a prova terapêutica, 3 a 6 meses, né? Então, faz 3 meses, o paciente está melhorando, você pode estender isso para 6 meses e depois tentar suspender, beleza? Só voltando para a questão da ferritina, realmente é um exame extremamente caro, tá? Não existe nenhuma recomendação, a gente vai lá, se a gente for consultar lá no Task Force, né, americano, que é uma plataforma excelente para a gente poder ver quais são, que fala muito sobre medicina preventiva, né, quais são os exames direcionados para rastreamento, né, é, então a gente não encontra, né, nenhuma recomendação de que eu preciso solicitar ferritina de rotina para o paciente, né? A gente não precisa disso. Obviamente que às vezes a solicitação de um exame ela é muito mais fácil do que a gente esmiuçar muito uma história clínica, né? Perguntar sobre a história familiar, perguntar sobre a intensidade das queixas, né? Então, às vezes a gente na prática, nessa correria que a gente faz, às vezes acaba, pede o exame e depois volta depois com o resultado, né? Não acho que esse é o tipo de medicina, esse não é o tipo de medicina que eu acredito, né? Que é uma medicina que gere valor, né? Mas eu acho que é fundamental a gente entender que não existe nenhuma recomendação da gente solicitar ferritina de rotina, tá? E muitas vezes, assim, na maioria das vezes a gente tem se deparado, né, hoje em dia, com a pandemia de obesidade, né? Então, se a gente não entende por que a gente está solicitando o exame, dificilmente a gente vai compreender e vai conseguir interpretar o valor preditivo positivo ou negativo dele, né? Então, nessa pandemia de obesidade que a gente tem sempre uma tendência a níveis aumentados de ferritina, né? Então, isso às vezes vai falsear deficiências de ferro, né? Isso vai, às vezes, trazer sinais de alarme de forma desnecessária para o paciente, enquanto que a gente precisava mesmo era fazer o feijão com arroz, pedir para o paciente se alimentar melhor, fazer um pouco mais de exercício físico, controlar o peso, né, que a ferritina ia baixar. Isso acaba gerando uma série de exames subsequentes, né? Então, volta e meia eu recebo pacientes que me procuram para investigar causas de hiperferritinemia, né? E às vezes o paciente ele não se sente satisfeito com a explicação, às vezes, de falar assim, olha, você vai precisar mudar os seus hábitos de vida e daqui a 6 meses eu vou repetir o seu exame, porque não faz sentido, pela sua história pessoal, familiar, epidemiológica, eu aprofundar a sua investigação para uma hiperferritinemia nesse momento agora, né? Então, eu acho que é uma observação extremamente pertinente, né? Não faz sentido eu pedir a ferritina de forma isolada, né? Se eu tenho um paciente com anemia, eu peço ferritina mais outros exames de perfil de ferro, mais um ferro sérico, mais uma saturação de transferrina, idealmente, né? Ferritina e saturação de transferrina, com isso a gente já consegue diferenciar grande parte aí se o paciente tem uma deficiência de ferro ou não, ou uma sobrecarga de ferro, né? Então, pedir o exame de forma isolada, eu acho que vai te dar uma falsa impressão de que você está fazendo algum rastreamento, mesmo sem saber, mas na verdade isso pode te gerar mais confusão do que clareza diagnóstica, tá? Então, eu acho que vale a pena fazer aquela análise pré-teste, né? É um paciente que tem um quadro, tem sinais, tem sintomas de anemia. Opa, para esse paciente cabe pedir uma dosagem de ferritina, mas a dosagem de ferritina isolada vai me dar a resposta? Talvez sim, se a ferritina vier muito baixa, lá, deficiência de ferro, né? Mas eu tenho que sempre tentar
pedir uma ferritina com uma saturação de transferrina, mas sempre fazendo essa análise pré-teste, né? Fazendo a análise baseada em sinais e sintomas. Perfeito, Cláudio, perfeito. Acho que foi muito pertinente você citar o Task Force americano de saúde preventiva. Vale muito a pena ver se você, por exemplo, um outro assunto que tem muito esmiuçado neles e que é uma dessas modas que a gente vê é a vitamina D, né? Eles têm um estudo com mais de 70 mil pacientes, 78 mil pacientes, em que eles pegam e repõem vitamina D irrestritamente, né? Dosam antes, dosam depois, para ver todas essas coisas que a gente que dizem que melhora. Mortalidade cardiovascular, mortalidade geral, queda, fratura, câncer e tal. Nenhum deles tem benefício em nada, né? Então, às vezes, a gente vai repetindo o que a gente vai vendo de moda e não se pergunta isso. Então, acho que uma grande exercício que se faz e que se deve fazer quando você pede o exame laboratorial é se perguntar, se vier baixo eu vou fazer o quê? E se vier alto eu vou fazer o quê? Se você não consegue responder essas duas perguntas, cara, é porque você não deve pedir esse exame, entendeu? E vitamina D é o quarto exame que mais gasta dinheiro da Unimed, por exemplo, por mês. O segundo, por incrível que pareça, é um exame simples e que vai uma segunda pergunta para você. É hemograma completo. Todo mundo vai pedir os exames de rotina do paciente, às vezes 2, 3 vezes, aí cada profissional pede um e tal, não sei o que, está sempre lá o diabo do hemograma completo. Qual é a recomendação para hematologia? Quantas vezes por ano, ou se eu tenho que fazer todo ano hemograma completo num paciente que é assintomático, eu não tenho suspeita de anemia, não tenho suspeita de nenhuma doença hematológica, e está fazendo um rastreio, um check-up e tal, que até, enfim, questionável o check-up, mas digamos que ele está fazendo lá o check-up. O que a Sociedade de Hematologia diz para a gente em relação a isso? Bom, esse não é um tema que é restrita, a Sociedade de Hematologia não fala isso para a gente, o Task Force fala isso para a gente, né? Do paciente que eu tenho que pedir exames de rastreamento ou check-up, né? Então, sempre que qual é o racional, né? Sempre que eu penso que o paciente tem uma anemia, eu vou pedir um hemograma, tá? Então, se na sua suspeita clínica o paciente tem uma suspeita de anemia, ou então uma doença que possa estar associada a um quadro de anemia, eu posso pedir um hemograma. De forma rotineira, se o paciente não tem sinais, não tem sintomas e chega puramente no seu consultório para fazer o exame de check-up, não tem história familiar, não tem história pessoal, não tem comorbidade, nada disso, o que o Task Force recomenda, né? Que no paciente jovem, adulto jovem, né? Sem comorbidade, salvo engano, até 45 anos de idade, entre 18 e 45 anos de idade, eu posso fazer um hemograma, né, e tem outros exames, né, tipo colesterol não HDL, para poder fazer, mas além disso, fazer o rastreamento, o feijão com arroz, né, peso, medida da pressão, circunferência abdominal, inquérito alimentar, inquérito vacinal, inquérito de uso e abuso de drogas, de sofrimento psíquico, uma série de coisas, tudo isso tem recomendação de ser feito, né? No dito check-up, né? E nada mais é do que a entrevista clínica, né? Então, para o paciente que eu faço isso tudo, eu posso lançar a mão de um hemograma, né? Se o hemograma veio normal e o paciente não tem comorbidade, eu só vou pensar em repetir depois de 3 anos. Então não precisa fazer mais de uma vez por ano, nem uma vez a cada ano, né? O exame check-up para o jovem saudável, né, é um exame que eu faço a cada 3 anos, né? Então não preciso lançar mão dessa coleta sucessiva, né? E às vezes, como eu falo, né, o paciente ele às vezes tem mais de um médico, né? Então eu peço hemograma, o Vitor pede hemograma, o Wilson pede hemograma, e aí chega lá, ele vai com todos aqueles exames de hemograma autorizados, e é muito curioso, né, que às vezes ele vai no laboratório e ele faz o hemograma é o mesmo, o resultado é o mesmo, mas uma guia foi a que eu pedi, a outra guia foi a que a Vitor pediu e na outra que o Wilson pediu. Assim, o que eu acho que tem nome para isso, né? Mas, infelizmente, é isso que a gente observa, né? Os pacientes que são politratados, cheios de comorbidade, às vezes a gente acaba pedindo o mesmo exame e assim, de forma
duvidosa, às vezes a gente acaba recebendo o mesmo resultado provavelmente os 3 hemogramas, né? Só muda o nome do médico que pediu, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje, sem dúvida alguma, é um gasto excessivo que a gente tem na operadora, né? Se a gente pensa em sustentabilidade, isso passa por essa reflexão. Excelente. Então, posso, com tranquilidade, tirar o do meu kit de exames lá, o hemograma, de fazer todo ano. Acho que é por aí. Eu tenho tentado ser mais restritivo nos meus exames e volta e meia a gente parar e fazer essa autocrítica é difícil, né? Uhum. Mas acho que a gente precisa fazer, a gente precisa rever as nossas práticas sempre, porque às vezes a gente incorre nesses erros, incorre nesses exageros, e isso tudo tem preço. E acho que assim, isso também reforça a importância. Eu vi que o Luciano botou aqui o nome do Task Force e reforça a importância do médico de família, né? Porque esse cara, o Luciano, o serviço dele é o cara que consegue fazer esse wrap-up, né? Entre todos os Exatamente. profissionais e guiar a experiência do paciente de uma forma que ela seja mais segura, mais custo-benefício e direcione para os profissionais que efetivamente podem complementar essa avaliação, né? Países que têm um sistema de saúde mais eficaz, né? Eles têm uma medicina de família forte, né? Países que não têm, que ficam nessa coisa do eu vou onde eu corro, faço o que quero e invisto sempre em exame, exame, exame. E aí, para quem é fã, Estados Unidos é um deles, né? São os países onde tem um custo de sistema de saúde absurdo e com índice de efetividade muito, muito Muito baixo. baixo. Então, acho que é importante essa reflexão para a gente, né? E aí, um salve e um elogio ao Luciano e todo o serviço de medicina da família da nossa cooperativa. Acho que tem uma pergunta aqui do Alan, né? Qual a reposição de vitamina B12 é melhor, oral ou intramuscular? Aí vai depender do quanto que você vai negociar a injeção com o seu paciente, entendeu? Porque é uma reposição intramuscular, reposição que dói, né? Então, eu particularmente, eu gosto de pensar assim, se é um paciente que tem, por exemplo, um dano neurológico, né, importante, né, que eu não quero. A gente tem que lembrar que, às vezes, o dano neurológico pela deficiência de B12 pode deixar o paciente inválido, sem andar, né, por causa da deficiência, né, porque promove uma lesão neurológica irreversível, né, a depender da intensidade que aconteça, né. Então, quadros demenciais, né, que às vezes o paciente abre um quadro de demência e é uma deficiência de vitamina B12, eu tenho que, estou em dúvida, vou escolher um tratamento. Eu penso sempre que o quadro clínico do paciente ele vai me direcionar para a melhor forma que eu vou repor. A minha tendência é sempre fazer reposição intramuscular, tá? Salvo raras exceções que o paciente tem muito oligosintomático, tem uma deficiência muito leve, né? Às vezes chega ali para você com um exame de rotina, mas não tem um quadro tão claro assim da deficiência de B12, aí às vezes eu faço uma reposição oral. Minha tendência é sempre fazer intramuscular para garantir que aquela reposição vai ser eficaz, especialmente quando eu tenho quadros demenciais, neurológicos, ou então quadros graves de comprometimento da hematopoiese, né? Nos pacientes gastrectomizados, acho que aí vale a pena você pensar, né? Por exemplo, o paciente chegou agora para mim, a minha tendência é sempre fazer uma reposição intramuscular e depois tentar deixar só uma manutenção oral. Só que aí depende muito da adesão do paciente, depende muito de você conhecer e ter o paciente com a boa compreensão da importância do tratamento, entendeu? Então, eu penso assim, eu gosto de pensar pela gravidade do quadro e pela manifestação clínica, mas a minha tendência é sempre ir para o intramuscular, né, e deixar a via oral aí para casos mais brandos e de manutenção. Show de bola. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Puxar. Indica suplementação sistêmica para veganos? Boa pergunta. Bom, a gente sabe que o paciente vegano ele é um paciente que tem um potencial, né,
de risco. Eu tenho que ver qual é a intensidade desse veganismo, né? Porque a vitamina B12 ela está em fonte de alimentos de origem animal, né? Se aquele paciente que é aquele vegano restrito, que não come nada de origem animal, não bebe leite, não come queijo, não come ovo, né? Então eu tenho que ficar atento para esse paciente, e muitas vezes o paciente vai fazer uma reposição profilática, preventiva mesmo, né? Então, não só para deficiência de vitamina B12, mas ácido fólico, ferro, né? Então, eventualmente, esses pacientes eles já tendem a fazer alguma suplementação, né? Mas, mas eu não, atualmente eu não, eh, quando eu recebo esse paciente, ele já vem para mim com alguma deficiência mesmo, né? Já para poder fazer a reposição, mas profilática, tem paciente que que precisa, né? Mas aí eu preciso entender a intensidade da restrição alimentar de origem animal que esse paciente tem, né? Mas às vezes só monitorar o paciente ou então negociar com ele o que é possível ele comer, né? Para não ter que fazer o uso de uma medicação a mais, tá? Show de bola. Claudio, fazer até uma pergunta aqui, assim, o outro, traçando paralelo, né? O Wilson falou muito dos exames aí ambulatoriais, né? Hemograma e tudo, mas no hospital também, né, a gente vê, às vezes, muitas coletas exageradas, né? Um dia pede para o outro, às vezes não tem tanta essa necessidade, e às vezes a gente sabe que pode gerar anemia por excesso de coleta, né? Cada vez coleta uma quantidade ali, às vezes padronizado, né? Às vezes nem precisa para o que Uhum. quer ver, né? Mas aí vem aquele pacote também do paciente. Onera a cooperativa e também às vezes não tem necessidade e causa anemia nos pacientes. Se você puder dar uma comentada nisso, né? Ó, tem uma coisa que é até interessante assim no paciente internado, né? Às vezes a gente vê uma solicitação de hemograma completo, eu já tive a curiosidade de procurar o valor disso, né? É, deixa eu até pegar aqui no meu, no meu celular que eu tenho o valor disso aqui direitinho para poder passar para vocês. Só um segundo. É aquela diferença, é aquela diferença entre hemograma, hemoglobina, hematócrito, plaqueta isolada, né? Então, por exemplo, se eu peço um hemograma, hoje em dia o hemograma sai para a gente no hospital, só para a gente fazer um cálculo rápido, tá? O hemograma completo sai para a gente a R$ 7, né? Se eu peço uma dosagem de plaqueta isolada, é R$ 7. Se eu peço uma dosagem de hemoglobina, é 2,50. Se eu peço uma dosagem de hematócrito, também é 2,50. Então, assim, só para a gente raciocinar, que às vezes eu vou pedir uma dosagem de hemograma e eu vou ter muito mais informação, né, para poder fazer uma interpretação, vou ter os valores hematimétricos. Com hemoglobina e hematócrito, eu não consigo saber, não consigo calcular VCM, não consigo calcular HCM, não consigo calcular nada disso, né? Com hematócrito, já vem tudo calculado, beleza, né? Então, às vezes, eu vou ter muito mais informação com o hemograma completo, e às vezes o custo de eu pedir um hematócrito, hemoglobina e plaqueta já foi mais caro. Já foi pelo menos 50% mais caro, entendeu? Então, às vezes, vale a pena você lançar a mão do hemograma completo do que pedir esses exames isolados. Sai mais barato, tá? Uma outra coisa é que dificilmente o paciente precisa de hemograma diariamente, a não ser que seja um paciente que eu, enfim, fiz uma avaliação inicial e que ele está tendo perda sanguínea e eu preciso ali monitorar hemoglobina, né? Também não vejo necessidade de monitorar hemoglobina e hematócrito, né? Escolhe um ou outro e vai monitorando, tá? Desde que você esteja fazendo suporte de hidratação adequada. Escolhe um ou outro e vai fazendo, né? Então, eu acho que esse é um ponto discutível, né? Se você precisa de mais informações, né? Quero ver o leuco, quero ver se está melhorando de um quadro infeccioso, né? Se a plaqueta está melhorando, na dengue, né? Que eu vou pedir lá para
o hemograma para avaliar a hemoconcentração através do hematócrito, queda de plaqueta, como é que está o leuco. Não faz sentido eu pedir esses exames separados. Pede um hemograma que vai sair mais barato e você vai ter muito mais informação para análise, né? Mas se eu tenho um paciente que está com hemorragia digestiva, uma hemorragia digestiva, por exemplo, eu pedi um hemograma, avaliei o paciente, não tem plaquetopenia, depois eu posso só seriar hemoglobina e ou hematócrito, né, para poder fazer o acompanhamento do paciente, né? Então, essa preocupação de coleta excessiva, Vitor, é uma preocupação que é extremamente pertinente no paciente internado. O paciente no ambiente de terapia intensiva, mais ainda, tá? Então, a gente tem que ficar atento para isso, porque o paciente já tem múltiplas perdas nesse ambiente, no ambiente de terapia intensiva, ele já tem múltiplas perdas, é um paciente com perfil mais grave, né? Então, às vezes, para eu fazer um hemograma, por exemplo, o volume para eu fazer um hemograma é cerca de 3 a 4 ml, né? Se eu adiciono o exame de coagulograma, eu já, daqueles 3, 4 ml, eu já passei para quase 20 ml, né, de perda de sangue, e se eu faço isso diariamente, né, então aí você bota na conta aí o quanto que o paciente perde, né, de coleta, né? Então essa é uma preocupação realmente importante, pertinente, né? A gente da hemato, a gente acaba pedindo muito exame, mas especialmente no paciente que tem leucemia aguda, né? Porque a gente precisa tomar uma conduta, às vezes, transfundir mais de uma vez por dia para dar o suporte e o paciente não dá uma morrida, né? Exatamente. É porque, assim, igual o Wilson mesmo comentou, né? A gente tem que ficar frequentemente se policiando, né? Reanalisando para poder não A exagerar, mão pensar coça, tudo isso, né? a mão coça, né? Eu Exato. não vou pedir nem um examezinho, já tem tempo que não faz, né? Pô, dá uns 2 dias aí, poxa, tá precisando de um exame, né? Vamos ver como é que tá. Aí a Tem família que, pede, a cultura também das tem que tomar pessoas. cuidado, tem que tomar cuidado, tem que Ah, tomar cuidado com isso, realmente, assim. exatamente, né? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Ó, critério de qualidade de aula boa é quando a gente estende o horário como a gente estende, continua cheio do jeito que tá, hein, Cláudio? Sensacional. Achei a Pô, aula tá. Mas, muito boa. Parabéns, cara. Galera da cardio, lembrar que nem só de anemia vive o paciente, né? Às vezes a gente tem que repor o paciente que está sem anemia, mas no paciente com ciência cardíaca, aí sim, vale a que está descompensado ainda, apesar de tratamento ótimo, é um paciente que vale a pena dosar a ferritina, né? E a saturação de transferrina, porque às vezes fazer ferro lipomaltase para esses pacientes vai ajudar. Então, acho que a gente tem que pensar fora da caixa sempre, né? E se policiar. Sugiro muito para quem tem interesse ou para quem está achando que está pedindo exame demais e quer ver onde está, se está fazendo uma boa medicina ou não, tanto o Task Force como o movimento chamado Choose Wisely, tá? Que é um movimento de repensar essa medicina que a gente faz com a petição de exame e que não leva, na verdade, a benefício do paciente, entendeu? Então, acho que quando a gente pensa em economizar exame, a gente não está pensando só em viabilidade financeira. Lembrar que exames, de uma maneira geral, podem levar a misdiagnoses, e aí a gente, de um exame, passar para outro exame e a gente causar dano. O PSA é um exemplo muito importante disso, né? O aumento do rastreio do PSA aumentou junto o índice de incontinência urinária e o índice de impotência em homens, por conta de biópsias mal indicadas, né? Então, pensar que aonde você começa, às vezes, com o exame que é mal indicado e simples, teoricamente, como exame de sangue, pode terminar num dano para o paciente, né? E por isso a gente tem que ter muita sabedoria na hora de lançar a mão do exame complementar. Então, Cláudio, parabéns. Acho que a gente já se estendeu bastante. Acho que está liberar aí você, né? Você e o Vitinho. E parabéns. Acho que foi uma aula fenomenal. obrigado. Isso aí, galera. Ó, tivemos picos aí de, né, 50 pessoas ou mais até aí. Acho muito, muito bom, aula ótima. Cláudio tem a palavra aí, colocou muito bem explicado, né? A didática muito boa, tema muito importante. Achei muito boa aí. Parabéns, Cláudio. Valeu mesmo. Acho que esclareceu as dúvidas. Foi muito bom.
Show de bola. Queria agradecer, assim, pela oportunidade, viu? Como eu falei no início, minha ideia não é ensinar nada para ninguém, tá? É simplesmente tentar compartilhar um pouco do que eu aprendi. Eu acho que é isso que faz sentido para mim. Agradeço o Wilson aí, nosso representante do Centro de Estudo, ao Vitor por ter moderado aí a sala, a presença de todo mundo, tá? E sigo à disposição, né? Se precisar, é só entrar em contato, que a gente gosta, eu gosto mesmo é de discutir casos, tá? Porque eu acho que o conhecimento e o aprendizado vem daí, é da interação entre a gente, né? Então, fico à disposição e até uma próxima. Abraço a todos. Tchau, boa Abraço, noite. pessoal.